Bom, vamos lá, vamos falar sobre planejamento agora. Bom, qual que é a importância do planejamento, não só numa obra, tá, mas para todo o projeto de vida que você for fazer? O planejamento a gente tem que ter em mente que ele é um processo que vai definir os objetivos, né, as estratégias que iremos usar e as ações que iremos tomar dentro do nosso canteiro de obra, da nossa empresa, para poder alcançar o nosso objetivo, tá? Na gestão de obra, que é o nosso objeto de estudo aqui, um bom planejamento ele assegura que os recursos sejam usados de forma eficiente, que os prazos sejam cumpridos, né? E que os custos sejam controlados. A gente tem que ter em mente que sem um planejamento adequado, os projetos tendem a enfrentar atrasos, exceder o orçamento, e isso vai resultar de forma negativa, tanto na questão de qualidade da obra, quanto na questão da qualidade da imagem da sua empresa, da sua equipe. Então a gente precisa tomar muito cuidado ali com a falta do planejamento. A gente temos basicamente três tipos de planejamento, tá? E isso daí você vai usar em todos os segmentos, seja na indústria, seja na saúde, seja aqui na obra. A gente tem que ter muito claro quais são. O primeiro, planejamento estratégico, que é onde a gente define, né, a visão, o longo prazo do projeto, onde a gente vai estabelecer alguns objetivos, alguns não todos os objetivos globais ali da nossa obra, aonde a gente quer chegar. Imagina que se um planejamento estratégico a gente pegar e fazer uma foto, olha, estamos aqui, eu quero chegar aqui, né? Como que eu vou fazer isso? Opa, eu já tenho a minha primeira parte, que é o planejamento estratégico, eu sei que eu preciso chegar do outro lado da rua e construir aquele prédio. Como que eu vou fazer isso? No planejamento tático. Planejamento tático é onde a gente vai detalhar as nossas estratégias, os nossos planejamentos, para a gente poder realizar aquilo que a gente tem como objetivo. Então, ele está focado ao médio prazo, né? Como que eu vou executar aquelas tarefas? Como que eu faço para esse prédio sair aqui do papel e criar a vida? Então, o planejamento tático que vai pensar como que a gente vai colocar as mãos de obra, os materiais, os tipos de materiais, os processos que a gente vai estar utilizando. Já o operacional, esse talvez você já está mais familiarizado, que é o dia a dia, aquele que você está no canteiro de obra, onde você está atualizando o cronograma, criando o cronograma e atualizando o cronograma aí diariamente, semanalmente, tá? Planejamento operacional é onde a gente vai lidar com as programações diárias das atividades. Então, aqui é uma parte muito crucial. Se a gente não tiver um bom planejamento estratégico, um planejamento tático, vai falhar no operacional. Tá? O operacional ele executa. Então tem que já estar tudo bem mastigado aí. Sei que vocês vão falar, pô, mas planejamento operacional é complicado, tudo muda, a gente está lidando com pessoas, dia a dia, né, enfim, um monte de fatores internos e externos. Sim, mas a gente tem que ter bem definido o que a gente quer fazer, o que, que a gente, qual que é o nosso objetivo principal. A gente precisa ter bem definido como que a gente vai fazer isso para quando chegar aqui no operacional, a gente conseguir executar da melhor maneira possível, certo? E qual que é o princípio aí do planejamento eficaz? O planejamento eficaz ele é a base para o sucesso de qualquer projeto na construção, tá? Ele vai assegurar que todas as etapas sejam organizadas de forma a otimizar os recursos e evitar os atrasos. Como que a gente vai fazer isso daí? A gente precisa pensar que dentro do nosso planejamento a gente tem que sempre estar pensando à frente, né? Antecipar aquilo que pode acontecer. Então a gente precisa prever possíveis desafios que podem acontecer ao longo do caminho. Não quer dizer que a gente vai fazer um mapa para cada situação. Ah, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Não, mas a gente precisa ter uma ideia. E se acontecer isso aqui? O que a gente pode fazer nesse cenário? Pô, esse cenário é parecido com esse, com outro. A gente começa a ter algumas ações, né? Um plano B, vamos dizer assim, uma carta na manga para se acontecer alguma coisa. Então a gente tem que pensar se acontecer. Então a gente tem que estar antecipado. Questão de estar bem organizado. A gente precisa estruturar as tarefas, os recursos de maneira lógica e eficiente. Não adianta a gente só falar assim, eu tenho um planejamento, principalmente operacional, tá? Mas ele está bem distribuído, né? As pessoas sabem como vai ser feito, quem vai ser feito. A gente tem que tomar muito cuidado. Essa organização ela é fundamental, tá? Tem que ser flexível.
a toda hora precisa se fazer ajuste. Por mais que a gente teve um planejamento estratégico bom, um planejamento operacional bom, quando cai no operacional, né, a gente tem um planejamento tático, perdão, bom, um estratégico bom, quando cai aqui no operacional, a gente pode correr aí falha de equipamento, falta de colaborador. A gente tem que estar flexível para as mudanças que podem acontecer. Imprevisto acontece, certo? Estar muito bem alinhado com os objetivos, né? A gente precisa assegurar que as atividades estejam conectadas às metas. Imagina só, a gente está construindo um prédio, o objetivo é construir um prédio, mas a gente vai lá e está construindo um prédio diferente, né? Às vezes está a fachada para o lado sul, está para o lado norte. Ou a gente está querendo construir, mas pô, não estamos seguindo as etapas corretas, a gente não está alinhado com o objetivo do planejamento operacional, ou o próprio tático, quais as etapas que a gente tem que seguir. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar bem alinhado com o que a gente vai executar. A gente precisa ter uma comunicação muito clara, tá? Nem tudo que você ouve é aquilo que realmente é. Por quê? Na obra, quando a gente fala no chão, tá? Tem muita gritaria, muito barulho. Muitas vezes o cara fala uma coisa, você não entendeu direito, você vai executar de uma maneira errada. O cara te falou uma palavra que é um jargão que ele usa, não é uma coisa técnica, você pode entender errado. Você pede para passar um recado, a pessoa passa um recado diferente, ou você busca uma informação, vem informação diferente. Tem que tomar muito cuidado. O ideal é sempre assim: comunicações importantes, ela tem que ter uma, uma sequência ali, uma prioridade, usa a palavra aí, uma palavra que fique bom ali, mas a gente precisa definir, né? Com quem a gente vai conversar? Então, engenheiro conversa com o encarregado, ou mestre de obra ou encarregado conversa com o engenheiro, o encarregado conversa, né, o engenheiro da obra ali, ou o mestre de obra, ele vai conversar com o encarregado ou com o oficial que está na obra, mas a gente tem que ter uma hierarquia para não pular algumas etapas da comunicação e a gente ter problema, ou chegar a informação divergente. Então, se você tem um recado para a obra, você é um engenheiro, passa para o seu encarregado passa para os oficiais e assim por diante, tá? Tome muito cuidado com a informação que vai e com a informação que retorna também. Para a gente ter um planejamento eficaz, a gente pode trabalhar com algumas ferramentas, tá? A gente tem que pensar que é o seguinte, dentro do setor da construção civil, a gente todo momento tem alguma coisa ali para poder nos auxiliar, seja uma ferramenta tecnológica, um bloco de nota, a gente precisa de algo para facilitar a nossa vida. Como que a gente faz isso, tá? Não dá para usar só a cabeça. Primeiro é com cronograma físico financeiro, ou no caso só o cronograma físico da obra, quando a gente está falando de chão de fábrica ou chão de obra, né? Que o cronograma é onde ele vai combinar o andamento físico das atividades com o desenvolvimento financeiro. Quem normalmente vai ficar responsável por isso é o engenheiro ou o analista que está à frente da obra, porque ele vai fazer o que? As medições. Então ele precisa ter certeza o que está sendo feito, como que vai ser feito, para ele poder mandar a nota para frente e estar recebendo. Então, o cronograma físico e financeiro, eles precisam andar juntos, né? E sempre tome muito cuidado, às vezes a gente vê muito isso na obra, pede para antecipar serviços executados sem ter feito. Pode ser que uma hora você tenha problema, né? Recebeu muito e está produzindo pouco, pode faltar perna. Então tome cuidado com o cronograma também, tá? Dentro do cronograma, a gente já trabalha, ou dentro do planejamento, com uma estrutura analítica de projeto para evitar erros de produção. Então, aqui, quando a gente fala da EAP, é a sequência lógica que esse projeto deve ser executado. A gente não vai começar o radier de um prédio sem antes ter feito a parte hidráulica, né, a parte de infraestrutura. Então, é importante você saber qual que é a sua estrutura analítica que você está usando ali para não correr o risco. Então, monte a sua estrutura, monte sua EAP, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Aquelas empresas que estão um pouco mais à frente, tem algum software de planejamento já dedicado, alguns usam o MS Pro, Primavera, alguns trabalham com o Trello, outras ferramentas aí que pode estar auxiliando, e aí fica ao encargo de você procurar encontrar a ferramenta que melhor fique para você. E o bom e velho Excel, né? Falando ele aqui
basicamente aí, para não falar 100%, 90% das obras tem alguém usando o bom e velho Excel. Por quê? Porque facilita. Muitas vezes a gente, com teste de escritório, trabalhar com o MS Project, só que quando ele manda para a obra, o cara na obra não tem o MS Project. Aí ele tem que exportar para Excel, dá aquele trabalho de fazer ali as configurações, mas acaba voltando para o Excel. Então, o Excel a gente sempre vai ver ele, inclusive a gente vai ter uma aula aqui de uma planilha para vocês usar que vai facilitar muito a vida de vocês, certo? Bom, como que a gente vai estabelecer aí objetivos claros e realistas, né, para as nossas obras? Primeiro a gente precisa ter na cabeça uma metodologia chamada SMART, tá? Ela estabelece os objetivos, é, aliás, ela é, como a gente pode dizer assim, que ela é essencial para garantir passo a passo de uma obra de uma maneira saudável, tá? Ela vai garantir que o seu planejamento seja eficiente. Por quê? Quando a gente pensa no método SMART, método inteligente, a gente tem que pensar que a gente não pode criar objetivos sonhadores. Vou construir um prédio de 25 andares em 3 dias. Não vai acontecer. Você não é a galera da China lá. A gente está no Brasil com outros equipamentos, outra metodologia. Né? Vou dar uma bonificação se vocês terminar a obra em 2 semanas. Pô, você sabe que é para 4 semanas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Usar a metodologia SMART, ela é essencial, tá? A gente tem uma aula falando sobre isso daí, tem um conteúdo também para poder falar como que funciona essa ferramenta, tá? Que a gente vai dar uma pincelada mais para vocês terem uma ideia, mas é importante ir atrás da informação, estudar, entender como que pode ser adaptado à sua gestão, tá? O método SMART ele é uma ferramenta amplamente utilizada para definir e alcançar os objetivos claros e precisos em vários campos, incluindo na gestão de projeto e desenvolvimento pessoal e no planejamento também, tá? Enfim, planejar, né? A gente precisa planejar, a gente precisa se planejar de forma eficiente, segura, entender qual o nível de planejamento que nós estamos usando nesse momento, ter métodos claras, métodos alcançáveis, não seja um sonhador de achar que você vai fazer 50 anos e 5, porque não vai acontecer, tá? Hoje são outros tempos, são outros métodos, a gente precisa ser realista porque não só os nossos colaboradores, mas tem toda uma cadeia que depende de uma informação clara e precisa, e para isso acontecer, o seu planejamento tem que estar muito bem alinhado, ser muito eficiente. Beleza? Vamos entrar um pouquinho na parte de planejamento estratégico, porque isso aqui é uma coisa que mata muito a gente quando a gente está desenhando as nossas operações. Então, te encontro na próxima aula aí para a gente falar sobre planejamento estratégico.